Olá pessoal, estamos vendo aqui na nossa imagem uma ampola que caracteriza e nós estamos vendo aí a questão da produção de raio-x e vamos verificar também alguns componentes e acessórios que compõem toda essa estrutura que produz o raio-x. Nós temos o cabeçote, que é uma carcaça metálica revestida de chumbo, internamente de chumbo, que possui a função de proteção tanto mecânica como elétrica do tubo. Tem a função também de dissipar o calor. Nós temos também, dentro dessa estrutura, uma janela para a saída do feixe de radiação, que inclusive a gente vê aí na imagem, inclusive nessa ilustração, a saída do feixe de radiação, que são os raios-x, pela janela. E como a gente já viu, apenas 1% desse processo se traduz em raio-x, os outros 99% se traduz e se transforma em calor. Era até uma questão do último exercício que nós fizemos na nossa aula. Então, a gente percebe nessa imagem bem nítida essa questão da janela onde saem os raios-x. A ampola ela é composta por um envoltório constituído de vidro resistente ao calor interno. Dentro são encontrados o cátodo, que é o polo negativo, e o ânodo, que é o polo positivo. No espaço entre a ampola e a carcaça, nós temos um preenchimento aí de óleo que tem, na verdade, duas funções. Uma é a função isolante elétrica, e a outra é a função isolante térmica, a função desse óleo, que inclusive tem a setazinha demonstrando aí para vocês. O cátodo ele consiste em um pequeno fio espiral ou um filamento, que inclusive a gente viu na aula passada. E nas ilustrações que a gente já viu, tem muita a setazinha do filamento, que é um fio. Os tubos de raio-x contêm dois filamentos, porém com diferentes dimensões, feito de tungstênio, que é um elemento muito resistente e de alto ponto de fusão. Inclusive, a gente também viu um pouco sobre isso, ok? Temos também a capa focalizadora, que é utilizada para focalizar os elétrons que saem do cátodo e fazem com que eles batam no ânodo e não em outra região, Ou seja, ele é um direcionador do feixe de radiação. Com a capa, o foco é direcionado. Sem essa capa, ele é espalhado, essa direção. Não tem uma direção. Com a capa, o direcionamento ele tem foco, ele tem direção. O ânodo, voltando, é o polo positivo do tubo. Serve de suporte para o alvo e atua como um elemento condutor de calor. O tungstênio ele tem alto ponto de fusão, como eu já falei, e ele é um elemento químico que inclusive é importante a pesquisa depois para a gente verificar todas as suas características e a importância dele dentro desse processo, ok? Existe também, nessa imagem nós não temos, mas existe o ânodo fixo e o giratório. O giratório com função de espalhar o calor. No caso aí a gente está vendo de forma fixa, mas eu vou passar para vocês uma imagem dele de forma fixa e giratório para a gente até entender melhor essa composição. Então eu resolvi fazer esse vídeo para a gente conhecer melhor, tirar um pouco essa parte abstrata aqui do tubo de raio-x, um pouco da sua composição. Na verdade, nós temos outros componentes e eu vou passar para vocês em outro vídeo.